Bom dia, gente querida de paz e bem. Mais uma vez, um abençoado domingo para todos, todas. Hoje, domingo, é dia da gente se encontrar aqui, não é? E conversarmos a partir das provocações do Evangelho. Do Evangelho que é sugerido pelo lecionário, né? Pela ordem de leituras que as igrejas históricas elas oferecem, né? Então hoje vamos para mais um trecho do Evangelho, e como sempre, né, a gente toma essa perícope, esse trecho do Evangelho, como uma espécie de provocação para pensarmos coisas relevantes para a nossa espiritualidade. Mesmo que você não seja cristão, cristã, né, mesmo que você, né, não tenha uma religião, ou mesmo não professe uma religião, ou mesmo não creia em Deus, eu acredito que esse elemento filosófico, existencial da mensagem do Evangelho é muito importante para os dias de hoje. Hoje, de forma muito especial, a gente vai meditar em torno de questões polêmicas, né? Coisas que às vezes a gente escuta aqui e ali, e que a gente precisa de um esclarecimento, a gente precisa que essas coisas sejam trazidas à luz para que a gente ressignifique. E, inclusive, tire de nós as culpas históricas que são colocadas, né, na vida de tantas pessoas. Espero que, no final, a gente possa, né, diminuir parte dessas culpabilidades, ou essas falsas culpabilidades que são impostas às pessoas, né, em relação à questão do pecado e mesmo da culpa. Mas vamos lá, né? Eu sou o reverendo Eduardo Henrique, para quem ainda não me conhece. Sou presbítero, né, da Igreja Episcopal Anglicana do Brasil. Estou aqui na Diocese Sul-Ocidental, na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. Se você não é inscrito ainda no canal Paz e Bem, se inscreva, né? Compartilhe, isso ajuda demais. Curta também, isso é uma forma de você, né, nos ajudar, tá bom? E se você quiser e puder, claro, né, faça a sua assinatura solidária, nos ajude, contribuindo uma pequena quantia, né? Sei que está bem difícil para todo mundo, né? Mas se você puder, né, fazer a sua assinatura solidária, a gente agradece, tá bom? Tem um link aqui embaixo, né, para você fazer a sua assinatura, tá certo? E para os assinantes, desde já a nossa gratidão. Mas vamos à mensagem do Evangelho, né? Qual é o Evangelho que hoje nós vamos meditar? Nós estamos no caminho, né, com Lucas. Então, Lucas capítulo 13, do versículo 1 ao 9, tá? Eu vou ler e aí depois a gente retoma as leituras através de partes. Que aí a gente vai, né, pensando, meditando, caminhando e entendendo aqui o contexto, tá bom? Vamos lá. Nesse momento chegaram algumas pessoas para contar o que tinha acontecido com os galileus. Pilatos os haviam matado, misturando o sangue deles com o sangue dos sacrifícios que ofereciam. Jesus lhes respondeu: Vocês pensam que esses galileus, por terem sofrido isso, eram mais pecadores que todos os outros galileus? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. E aqueles 18 que a torre de Siloé matou ao cair, vocês pensam que eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Não, eu lhes digo. Porém, se vocês não se converterem, morrerão todos da mesma forma. Jesus contou então uma parábola. Um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha. Foi até ela buscar frutos e não encontrou. Disse então ao vinhateiro: Eis que há 3 anos venho buscar frutos nessa figueira e não encontro. Corte-a
porque não deve ela ocupar um terreno inutilmente. Ele respondeu, né? Senhor, deixe a figueira ainda este ano, enquanto eu cavo ao redor e coloco adubo. Pode ser que assim dê fruto. Se não der, o Senhor o cortará. Vamos lá. Nessa perícope aqui tem, né, dois períodos, vamos dizer assim, dois trechos. Um é esse em que as pessoas chegam, né, e falam sobre os galileus. Esse relato aqui não é encontrado em outros evangelhos, né? E, assim, não há registros históricos, né, alguma outra fonte que fale sobre esses galileus, né, que foram mortos por Pilatos, tem aqui, né? O sangue deles foram misturados com os sacrifícios que ofereciam, ou seja, eles estavam oferecendo os sacrifícios, né? Aí a gente sabe dos cordeiros e tal, e aí, claro, né, eram sacrifícios e sangue. E aí, segundo consta aqui, Pilatos havia matado eles, e aí o sangue deles tinha sido misturado com o do sacrifício que realizavam. Assim como também da torre de Siloé, né? Conta aqui que ela caiu e matou 18. Isso não há registro histórico, assim, né? Não há outra fonte que diga. Mas a mensagem aqui é clara, no sentido de que Jesus aqui coloca uma questão que a gente precisa enfrentar em determinado momento. Sobre a questão das fatalidades da vida, das torres que caem, né? E também das circunstâncias em que as tragédias, por exemplo, acontecem. E a gente vê, e isso é muito comum, não é? De se ver, pessoas, não é, que fazem, cada um na sua trajetória espiritual, começar a dizer ou afirmar que essas pessoas estão, na verdade, pagando por pecados, né? Pagando por culpas. A gente precisa ter muito cuidado nisso, sabe, gente? A gente precisa ter muito cuidado com isso. Eu sempre lembro de uma fala de uma pessoa, né, que professava um determinado grupo cristão, dizendo, por exemplo, que havia tido um terremoto no Japão e as pessoas haviam morrido porque, na verdade, eles cultuavam deuses pagãos e não haviam sido convertidos ao cristianismo, né? Então, por isso, né, Deus havia colocado aquele terremoto. Gente, o que Jesus está dizendo é muito claro. Será que essas pessoas eram mais culpadas do que nós? Será que as transgressões, vamos dizer assim, né, deles eram maiores do que as pessoas que habitavam em outras regiões ali do Japão? Né? A resposta é não. Não é por conta disso. Terremotos acontecem por acomodação de terra. E as pessoas habitam essas regiões, né, sabem que movimentações na crosta terrestre acontecem. Né? E que em algum momento se vai dar essa liberação de energia. Né? Lembrem da falha de Santo Andreas, né, na Califórnia, em que está se abrindo. Tem Los Angeles ali do lado. Em algum momento vai ser atingida. Quando? Não sei. Há mecanismos, há tecnologias acompanhando, né, esse tipo de situação. Então, a gente culpabilizar as pessoas pelas tragédias ou por coisas que acontecem não faz o mínimo sentido do ponto de vista evangélico. O que a gente precisa é o contrário. É tomar ou perceber essas situações como um aprendizado. E aí é esse sentido aqui que ele coloca,
de se converter. E converter não é necessariamente professar uma fé, ou entrar numa igreja, ou ser cristão e dizer agora somos, né? E por isso essas coisas não vão acontecer mais a nós. Mas dizer o seguinte, a gente precisa se converter no sentido de se conscientizar da nossa condição frágil e humana. E que, de repente, situações acontecem, circunstâncias da vida, em que nos alcançam, inclusive a doença, o sofrimento, a morte e o luto. E não a gente não sofre porque a gente está pagando uma pena, ou porque a gente é culpado, ou porque alguma coisa aconteceu na nossa vida que a gente está pagando o preço. Não, não. Uma das coisas que a gente precisa, né, aproveitando o tempo da quaresma, é também fazer o jejum, né, dos julgamentos. A gente precisa ter muito cuidado com os julgamentos. A gente muito facilmente estabelece o julgamento em relação às pessoas, às circunstâncias. Ah, mas isso é por conta... Ah, mas ele está sofrendo. Não. Eles não são... Fala aqui as palavras de Jesus, né? Vocês acham que eles eram mais pecadores do que os outros? Não. Não. Pecado, por exemplo, é uma palavra que se corrompeu. Né? Pecado, dentro, né, do seu radical hebraico, quer dizer exatamente errar o alvo. Ou seja, a gente não acertar. A gente procurar até fazer o certo, mas sabendo que às vezes a gente não acerta. A gente, por conta disso, comete, vamos dizer assim, né, ações que são contra o projeto de Deus. E aí a gente precisa redescobrir o sentido não dessa culpa que o pessoal coloca, né? Inclusive envolvendo tantas vezes a sexualidade. Não, esqueça isso. O que eu estou dizendo aqui é a questão da culpa no sentido da consciência que você tem que ter de que você é falível. Você faz coisas que são erradas. E essas coisas erradas, né, são coisas que vão de encontro ao projeto de Deus. Vão de encontro à relação de você com as outras pessoas em relação ao mundo, à natureza. Pecado, por exemplo, é você acreditar e investir, né, e se solidarizar, né, em um projeto político-econômico que oprime, mata, né, que provoca desemprego. Mas é pecado. Pecado é a questão do isso, pecado. Me ensinaram na igreja que o pecado é isso, o pecado é aquilo. Não! O maior pecado é, por exemplo, a violência contra as crianças, o abuso contra as crianças. Pecado é a violência contra a mulher. Pecado é a violência, né, o ódio mesmo contra as populações LGBTQIA+. Isso é pecado, isso é pecaminoso. Né? Toda forma de violência, toda forma de ódio, isso é pecaminoso. Pecaminoso é você investir num projeto de destruição da natureza. Você acreditar num programa de governo que invista nisso. Que, não é, provoque miséria em vez de distribuição de renda. Mas isso é aquilo. Não! Isso é o projeto de Deus. Porque nós nascemos para a plenitude da realização das nossas potencialidades humanas. E tudo aquilo que vai de encontro a isso é pecaminoso.
Então, a gente precisa limpar, não é? A gente precisa perceber que os pecados sociais, os pecados coletivos, pecado contra pobre, miserável, né? O tomar partido do opressor, daquele que oprime ao longo da história, né? Dos grandes magnatas, dos donos das armas e do dinheiro, isso é pecaminoso. Tomar partido desse povo é pecaminoso. E você está em pecado. Mas aí a dimensão do arrependimento. E a dimensão do arrependimento não é aquela coisa vazia, não é? A vazia do dizer assim, eu estou arrependido, né? E aí continuar acreditando nisso. Fazer uma coisa errada e dizer, me desculpe, eu me arrependo. Não. É você assumir verdadeiramente, integralmente, essa dimensão. E que você precisa se emendar, que precisa mudar. Mudar não só o discurso, mas a prática. Não somente a prática, mas o discurso. Porque as palavras ferem, as palavras matam. É isso que Jesus está dizendo aqui. Vocês acham que aquele povo ali que morreu era mais pecador do que você? Faça o seguinte, se emendem. Invistam, vamos dizer assim, no projeto de Deus. E aí eu vou contar uma parábola. Tinha uma figueira que não dava fruto, como você. Não dava fruto. E aí veio o dono da vinha, pode colocar Deus, né? Isso eu vou cortar. Aí veio o vinha, né, o que cuidava, e disse, olha, não, senhor, vamos adubar, né? Colocava adubo, ajeitar. Quem cuida de planta sabe disso. Vamos ajeitar aqui, botar um adubo legal, né? Trocar ela de vaso, quem sabe, uma plantinha. Né? No caso, na figueira não, né? Então vamos cuidar dessa planta, porque daqui esperar mais um ano. 3 anos que ela não dá fruto, mas pode ser que adubando e cuidando dela, ela dê no ano que vem. Se ela não der, né, aí o senhor pode cortar. O que é isso, gente? Compaixão e misericórdia. Assim é Deus agindo com a gente. Jesus, didaticamente, diz assim, olha, vocês que querem, né, botar a culpa nos outros, que morreu por conta disso, morreu por conta daquilo, porque era pecaminoso, vivia no pecado, porque tinha isso. Não. Vocês são como uma figueira que não dá fruto. E aí chega o pai e diz, eu vou cortar. Aí chega a outra face de Deus, misericordioso, e diz, eu vou cuidar daqui durante um ano. Vamos dar uma chance. Assim é Deus com a gente. Deus está dando uma chance. Essa quaresma é uma oportunidade. O instante agora é uma oportunidade. A vida é uma oportunidade inteira de a gente evoluir, se aperfeiçoar, tornar-se uma pessoa melhor. Somente mudando essa frequência da culpabilização do outro, de assumir, né, os pecados sociais, os pecados econômicos, políticos, que são cometidos por essa sociedade, que exclui, que mata, que usa armas. Essa corrida armamentista, que não produz nada, isso é pecaminoso. Se emende, mude, faça diferente esse ano. É isso que a palavra está dizendo. Com muita transparência, com muita tranquilidade. Deus é assim. Deus é a todo momento assim conosco. Ele nos dá uma oportunidade sempre. Aproveite. Tá? Isso é para todos nós, querido. Vocês acham que vocês são mais pecadores do que eu? Não. Sou tanto, até mais do que vocês. O que eu faço aqui é ser porta-voz, não da minha palavra, mas da palavra de Deus. Então, é por isso que a gente precisa cuidar um do outro, né? E nesse cuidar um do outro,
a gente precisa orar um pelo outro. Nós oramos um pelos outros. Eu espero que vocês orem por mim, né? E aí a gente ora por vocês. Por isso a gente se encontra aqui às 21 horas. Aqui no canal Paz e Bem. 21 horas da noite, né? Às 9 horas da noite. Em torno da oração do fim do dia. Tá? A gente ora pelas pessoas enfermas. Tem dias que a gente ora pelas famílias enlutadas. A gente ora pelas pessoas que têm problemas emocionais e psicológicos. São tantas, né? Nesse tempo de pandemia. Inclusive, um dos sintomas das pessoas, né, da síndrome pós-pandemia são problemas de ordem psiquiátrica e psicológica. Muito triste. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, nos proteja, né? Que a gente se livre das culpas que ao longo do tempo, né, a igreja, as religiões colocaram na gente, e que a gente pense verdadeiramente no verdadeiro pecado, que são essas que produzem fome, miséria, destruição, né? Isso que separa, que divide, isso que promove violência em vez de paz, armas em vez de arados, agrotóxico em vez de terra saudável, abelhas e outros animais, né? É isso. Então, que a gente possa, nessa semana, pensar nessas coisas, sabe? O que eu posso modificar, né? Isso é o perdão. Deus está, né, concedendo a você essa oportunidade de conversão, verter-se novamente ao essencial, aquilo que é, né, central na nossa vida. Não essas coisas que eu falei, né? Morte, violência, destruição, enfim. Isso não é de Deus. O que é de Deus é a boa palavra. E que agora sintam-se todos, recebam a boa palavra de Deus. Que as bênçãos de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sejam com vocês, hoje, domingo e para sempre. Paz e bem, gente querida. Grande abraço, galerinha. Até o próximo domingo, né? Se Deus quiser. Tchau, gente.